Flamengo pega o Estudiantes, quinta-feira, o jogo vai ser na Argentina, jogo decisivo, né? Se empatar, classifica, se perder por um gol, negócio de pênalti que a gente sempre quer evitar. Deixa eu conversar com o Fábio Jupa aqui para contar pra gente tudo sobre o Flamengo para esse jogo muito importante quinta-feira, Jupa. Fala, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde a todos. É isso, Escobar, jogo muito importante. O Flamengo treinou hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu, os jogadores almoçaram e agora há pouco o ônibus da delegação seguiu para o Aeroporto Internacional do Rio. Você vê aí nas imagens do Álvaro Santana. O embarque para Buenos Aires está marcado para as 3 da tarde. A grande expectativa era pela presença do Jorginho na lista de relacionados para a viagem. Ele que está se recuperando de um edema na coxa esquerda, né? Tá fora do time há 4 jogos. Jorginho vai viajar, mas não necessariamente fica à disposição para o jogo com o Estudiantes. Por quê? Essa é uma viagem casada. De Buenos Aires, o Flamengo vai direto para São Paulo, onde domingo enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A participação do Jorginho contra o Estudiantes vai ser definida somente amanhã em Buenos Aires, atividade que o Flamengo faz no Centro de Treinamento do Defensa e Justiça. Se ele for vetado, tendência é que joguem De La Cruz e Saul como dupla de volantes. Outra expectativa é pela volta do Alexandro ao time, ele que é o titular da lateral esquerda, ficou fora 3 jogos, voltou a ser relacionado contra o Vasco, mas ficou no banco. Ele é o titular da lateral esquerda, pode pintar no time também. Quem tem participação praticamente certa é o Gonzalo Plata. Ontem, a Conmebol oficializou a anulação da expulsão dele no jogo contra o Estudiantes aqui no Maracanã, na quinta-feira passada. Portanto, ele está à disposição do Felipe Luiz para jogar na quinta-feira. Escobar, eu volto com você. Fábio Jupa, com a competência de sempre, a notícia de lupa. Um abraço para você. O Flamengo, qualquer time que ele botar vai ser forte pra caramba pra encarar o Estudiante favorito. Um abraço, Jupa. Eu não sou crítico a poupar jogadores, até porque o elenco do Flamengo é desse jeito, super reforçado, com muitos bons jogadores, para exatamente isso. Eu acho que o Felipe Luiz poderia ter feito um balanço melhor, um equilíbrio melhor. Exemplo, ele começou de cara poupando Samuel Lino, Pedro, Arrascaeta no setor ofensivo. Ele poderia começar com Arrascaeta e ter deixado Samuel Lino e Pedro no banco, depois botaria. Enfim, ele poderia ter feito melhor, administrado melhor essa quantidade de jogadores poupados. Mas, enfim, passou, agora é pensar no Estudiantes. E por falar nisso, o Flamengo tem uma logística especial para essa semana, que é uma semana com 2 jogos importantes. Estudiantes na quinta e o Corinthians no domingo pelo Brasileirão. Nessa segunda-feira, o elenco se reapresentou 9h30, os titulares contra o Vasco fizeram trabalhos regenerativos e os demais foram a campo. Terça-feira, o Flamengo treina novamente, 9h30 da manhã no CT Ninho do Urubu, e na parte da tarde vai viajar para a Argentina. Na quarta, vai treinar 3h30 da tarde no CT do Defensa e Justiça. Na quinta, tem um jogo contra os Estudiantes. Na sexta-feira, treina na Argentina novamente no CT do Defensa e Justiça pela manhã. À tarde, viaja, vai direto para São Paulo. No sábado pela manhã treina no CT do São Paulo, lá na Barra Funda, e no domingo tem o jogo contra o Corinthians. E só na segunda-feira, pela madrugada, 1h30 da manhã, viaja ao Rio de Janeiro para retornar à cidade maravilhosa. Por que eu falei que é uma logística especial? Porque o Flamengo não costuma, por exemplo, fazer o que vai fazer contra os Estudiantes. Viajar na terça, sendo que o jogo é só na quinta. Geralmente o Flamengo faz toda a preparação aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quarta, treinaria pela manhã e viajaria na quarta-feira à tarde ou na quarta-feira à noite. Então é uma logística especial. O Felipe Luiz explicou isso na coletiva de ontem, para aumentar mais a concentração dos atletas, e eles vão direto para São Paulo, algo também que é raro de acontecer, o Flamengo fazer viagem direto assim. Mas enfim, optou por essa logística porque o Felipe Luiz e toda a comissão técnica entendem que desse jeito é melhor. E o Plata vai poder jogar ou não na quinta-feira diante do Estudiantes? A Conmebol enfim se manifestou de maneira oficial e disse que, em relação à expulsão de jogador do Flamengo, Gonzalo Plata, durante o jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores 2025, a Confederação Sul-Americana de Futebol informa que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a comissão de arbitragem concluiu que o segundo cartão amarelo foi consequência de um erro manifesto. Enfim, aí dizendo que o Gonzalo Plata está liberado para jogar, ou seja, o Estudiantes pode, entre aspas, chorar, e a justiça, que nada vai acontecer. Inclusive, pela manhã, uma pessoa da Conmebol já havia me dito, me garantiu,
o Clube de Regatas do Flamengo recebeu um comunicado oficial por parte da Conmebol. O Gonzalo Plata poderá jogar e não cabe recurso à decisão tomada pelo Conselho de Disciplina. Então, repetindo, galera, o Plata pode jogar. Imagina o Gonzalo Plata fazendo o gol da vitória, da classificação em cima dos Estudiantes. Como é que não vai ficar a choradeira lá na Argentina, hein? Mas podem chorar à vontade, podem reclamar à vontade, que nada vai acontecer com o Flamengo se ele jogar, se ele disputar a partida. E ele vai disputar a partida, o Felipe Luiz disse isso ontem, que ele está à disposição, ele vai para o jogo sem nenhum problema. Vamos agora, para finalizar nosso vídeo, o vídeo que eu considero mais importante, a informação mais importante do vídeo, é a rescisão de contrato do Felipe Tereza, um jogador que para muitos era tratado aí como promessa da categoria de base do Flamengo, 19 anos, autor do gol que deu o título do Mundial Sub-20 do Flamengo em cima do Olympiacos em 2024, quando o Felipe Luiz estava comandando a equipe, ou seja, o Felipe Luiz conhece bastante o Felipe Tereza, e hoje o meu parceiro Flazoeiro noticiou que o Flamengo rescindiu o contrato com o Felipe Tereza. A informação procede, confirmei, e eu fui buscar o porquê de o Flamengo ter tomado essa decisão. Antes de mais nada, me explicaram, Vene, isso não foi uma decisão de Bruno Pivetti, do coordenador da base, do Felipe Luiz. Não foi uma decisão de uma pessoa, foi uma decisão institucional. Obviamente, eles conversam muito entre eles, eles têm reuniões, eles debatem sobre jogadores, e eles falaram sobre o Felipe Tereza. Chegou um determinado momento que eles decidiram, de maneira institucional, rescindir o contrato do Felipe Tereza. Mas por que isso? Não teve um fator específico. Foram vários fatores, várias atitudes ou não atitudes do Felipe Tereza. Comportamento no dia a dia, no treinamento, deixando de se preparar, desleixo com preparação física. Isso tudo me relataram dentro do Flamengo e não foi uma pessoa só, não. Várias pessoas me relataram isso. Que no dia a dia o jogador não estava focado, não estava 100% empenhado na preparação física, não estava 100% empenhado na preparação tática, não estava dando o devido valor a trabalhos, por exemplo, de recuperação. Então, assim, gente, ele não estava sendo um atleta na essência da palavra. E o futebol de hoje não permite mais que um jogador de futebol se comporte dessa maneira. Me definiram lá no Flamengo que não há mais espaço para bad boys, entre aspas. Não tem mais espaço lá no Flamengo para isso. O jogador que tiver esse comportamento não terá mais espaço. E olha, para chegar a esse ponto de rescisão de contrato, é porque de fato o Felipe Tereza deve ter aprontado bastante. E eu vou pegar um exemplo de um outro jogador que veio do Sub-20, atualmente faz parte do elenco profissional, chamou a atenção de muita gente, elogios do Felipe Luiz, é o Alacian. Antes de acontecer o que está acontecendo com o Alacian, no sentido assim de ele chamar a atenção, de ser esse o Alacian que todo mundo já conhece, ele chegou a perder oportunidades no elenco profissional, na lista de relacionados, por conta de um comportamento. Isso foi relatado aqui no canal Vene Casagrande. Vocês vão se lembrar disso. Ele teve uma discussão com outro atleta, o Joshua, e, enfim, isso aí não foi só por causa da discussão, é pela forma que ele estava treinando no dia a dia. Na ocasião, ainda era o treinador português no Sub-20, junto com o José Boto, eles definiram na ocasião e não ficar relacionando o Alacian. Ele melhorou o comportamento dele, ainda bem, voltou a ser relacionado, recebeu essa enxurrada de elogios, chamou atenção no Mundial de Clubes e recentemente ele não está recebendo mais oportunidade. Confesso que eu não sei se é por conta disso. Pode ser? Fala, nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo e hoje trago para vocês uma notícia que pode mexer com o mercado e com o coração da torcida. O meio-campista Gerson, o Coringa da Gávea, estaria vivendo um momento de insatisfação no Zenit da Rússia e já demonstra o desejo de retornar ao Flamengo, de acordo com informações do portal europeu Eurofutebol.ar. E o jogador, que deixou o Mengão na última janela de transferências, estaria arrependido da decisão. Gerson era um dos pilares do elenco rubro-negro, ídolo da torcida, com grande moral no vestiário e um salário valorizado. Mesmo assim, decidiu aceitar uma proposta milionária do futebol russo. Sua saída aconteceu logo após o Mundial de Clubes nos Estados Unidos e surpreendeu muitos torcedores e comentaristas esportivos que não entenderam a escolha de trocar um ambiente consolidado e competitivo por um desafio distante. Agora, passados apenas alguns meses,
começam a surgir sinais de que a mudança não trouxe os resultados que ele esperava. Coringa enfrenta dificuldades de adaptação ao estilo de jogo da Liga Russa e ao clima rigoroso. Além disso, perdeu visibilidade no cenário internacional, um ponto que ficou evidente quando Carlo Ancelotti não o convocou para a última lista da seleção brasileira. Especialistas apontam que o futebol russo não oferece a mesma exposição que o Flamengo proporcionava, e isso pode estar afetando diretamente sua carreira. Os rumores apontam que Gerson estaria disposto a rever condições financeiras e buscar formas de facilitar um retorno ao clube, entendendo que sua saída não agradou parte da torcida e que voltar seria uma oportunidade de reescrever sua história. Por enquanto não há informações oficiais sobre negociações em andamento, mas dentro do Flamengo, o assunto já desperta conversas e análises, uma vez que o jogador sempre foi visto como peça de alto nível e com potencial para elevar o desempenho do meio-campo. A torcida, por sua vez, já começa a sonhar com a possibilidade de ver o Coringa novamente no Maracanã defendendo as cores que o consagraram. Enquanto isso, na Rússia, o ambiente para Gerson parece cada vez mais pressionado e distante do calor e do apoio que a nação rubro-negra sempre ofereceu. Resta agora aguardar os próximos capítulos para ver se as conversas avançam e se o Coringa realmente voltará a vestir o manto sagrado. O retorno de Gerson ao Flamengo seria não apenas um grande reforço técnico para o elenco, como também um gesto simbólico de reconciliação com a torcida que nunca deixou de admirar seu talento. A nação rubro-negra segue atenta e cheia de expectativa, porque se essa volta se concretizar, pode marcar um novo e emocionante capítulo na história recente do Mengão.